Infernal, e já o nosso agradecimento de você estar conectado conosco. Essa é a nossa live do dia 24 de janeiro de 2021. É o nosso culto devocional nessa manhã de domingo, manhã linda na nossa região, agradável. E um tempo, né, que fica registrado aí nesses arquivos das lives da internet, esse tempo difícil de pandemia, onde as igrejas, os pastores estão pregando muito, falando, os irmãos, usando esse caminho da internet, que está sendo maravilhoso, né? Estamos conectados, temos informação de todo lado, informações boas, informações ruins, informações verdadeiras, informações falsas, né? E aí já fica um aviso para os irmãos, né? Um cristão verdadeiro, autêntico, que tem responsabilidade, para tomar cuidado com as informações, porque elas estão sendo proliferadas e há alguém organizando, né, a má informação. E a gente está sofrendo com isso, a gente que é líder, a gente que é chefe da nossa família, a gente que cuida, que se preocupa com o próximo, a gente sofre, porque a desinformação leva à morte, obviamente, né? Nós estamos vendo isso hoje no nosso país. Pessoas que receberam uma carga tamanha de desinformação a ponto de não quererem receber a imunização contra essa enfermidade terrível do coronavírus. A gente vê o caos que nós estamos vivendo, né? Então, eu digo para os meus irmãos, para aqueles cristãos que são verdadeiros, têm compromisso com a verdade, procure sondar a fonte das informações que vocês recebem, porque tem tanta mentira e é tão chato quando eu recebo alguma coisa que é mentira, que um irmão de coração puro, irmão autêntico, passando uma informação que ele foi enganado. Então, é muito complicado, né? Mas a gente sente e queria aproveitar nessa abertura para fazer essa comunicação, porque está sendo muito importante, muitas pessoas estão se negando a tomar a vacina, e isso vai ser ruim para elas, obviamente, e para nós também, né? Todos nós ficamos no mesmo balaio de problemas. Então, vamos lá, a nossa devocional de hoje vai estar baseada na carta de Tiago para a igreja, né? Nossa igreja, a Igreja Batista de Imbitiba, ela está debruçada sobre essa carta, o evangelho prático, a fé verdadeira, a fé que produz resultados, né? Resultados visíveis, né? Resultados que você pode perceber e sentir, né? Não há uma incoerência do homem naquilo que ele fala com o que ele faz, né? Não pode haver hipocrisia. E Tiago, então, vai nos denunciando, né? Porque faço parte da igreja também, eu sou um cristão desse século, e quando leio essa carta, ela vai falando primeiro ao meu coração, vai me denunciando. E hoje, então, vamos debruçar sobre essa introdução, né? Capítulo 4, e já faço uma leitura prévia aqui com os irmãos, dos versos de 1 a 3. Tiago, capítulo 4, de 1 a 3, para a nossa introdução. A palavra do Senhor diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Pergunta, né? Por que temos tantos conflitos, tantas guerras, tanta discussão, né? Tanta ira, tanta revanche, tanta busca de justiça, tanta injustiça entre vós? Aí vamos falar entre vós, entre nós, na igreja como comunidade, na nossa família. Já viu como estão as famílias? Quanta guerra, quanta discórdia. E Tiago levanta essa bola. De onde que vêm esses problemas todos? Qual é a fonte disso tudo? Se não, né, de onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal
para esbanjardes em vossos prazeres. Então, Tiago denuncia e nos leva a pensar nas causas de tanto desprazer, de tanta angústia, de tanta lágrima derramada, de tanto choro, principalmente olhando assim para a igreja. Essa carta é uma carta para a igreja, é uma carta para crente, aquele que se denomina, né, cristão, tem ali o seu nome vinculado com uma comunidade de fé, né, ou que com sua própria boca professa, tem uma profissão de fé, ser um seguidor de Cristo. Essa carta é para esse tipo de gente, para mim e para você. Então, nós vamos trazer nossos pensamentos devocionais sobre essa palavra, mas antes, né, como é, do nosso jeito de ser, né, culto tem que ter esse momento de louvor também, que vamos ter agora, e a palavra, o louvor, aquelas coisas que vão nos preparando e nos aproximam do Senhor. E a minha oração é que Alice e Carol possam abençoar você, a nós, a mim também, com essas músicas, e nós voltamos então para pensarmos por que responder essa pergunta, pastor Tiago, por que nós vivemos tantas guerras, temos tantas contendas, e hoje estamos aí, cada um de nós, né, irmãos, com um probleminha pendurado para resolver, questões de toda forma. Qual é a fonte disso tudo, hein? Por que não vivemos naquela paz que o Senhor prometeu, né? Quais as causas? Então vamos ouvir Alice e Carol e voltamos para esses pensamentos devocionais. Até já. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja entre vós. A todos vocês que estão nos assistindo neste momento. E nessa primeira parte do louvor do dia de hoje, eu gostaria de compartilhar 2 versículos. Versículo esse que nos traz à memória a certeza e a convicção que cremos em um Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e que há de vir um dia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No versículo 6, complementa: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu lhe convido agora para juntos adorarmos ao Senhor, cantando Rompendo em Fé. Tu me dás a chance de crescer.
nosso próximo louvor fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém, irmãos? Muito bem, meus irmãos, vamos lá. A nossa meditação na palavra. Tiago, fazendo as perguntas: de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago é muito prático e o Evangelho, através da sua pena, é muito objetivo e nos alcança, sim, o coração de uma forma, eu diria, bruta, né? Porque não podemos ler e receber a mensagem sem pensarmos em nós mesmos. E quando pensamos em nós mesmos, olhamos logo para as nossas relações com os nossos próximos, com a nossa família, porque ele está falando de guerra, de contenda na questão dos relacionamentos, da alma, das igrejas, né, dos irmãos e das famílias. E nós estamos vivendo assim um caos, né? A carta dele é tão precisa, né, tão maravilhosa, a denúncia é tão grave e autêntica, né, que nos choca. Quem é líder, quem aconselha, sabe o caos que as famílias estão vivendo. Eu tenho certeza absoluta que você que está conectado comigo, que vai receber essa mensagem, como eu digo aí no tempo e no espaço, na gravação, por curiosidade de entrar para ouvir, tenho certeza que você agora, né, a minha experiência de aconselhamento, de estar envolvido com muitas famílias, tenho certeza que você agora tem aí uma pendência, uma dor no seu coração em questões de família. Guerra, contenda. E olha que Tiago coloca aqui, ele acusa o problema e diz que isso tudo vem do nosso coração, né? Do nosso desejo por prazeres, né? Talvez de querer mais, né? Insaciável, de ser um ser insaciável, sempre buscar mais, uma certa ambição. Na verdade, ele vai medir o grau dessa coisa, porque, obviamente, todos os homens, toda criatura humana tem desejo de realizações, não é? E isso é muito autêntico e natural. Imagina você se relacionar e ver com uma pessoa que não sonha nada, que não tem nenhum objetivo para o futuro, nenhuma construção, nenhum projeto. É horrível isso, né? Eu acho que não existe essa pessoa.
Acho que todos nós temos alguma coisa, algum projeto, e nós queremos progredir, né? Faz parte da nossa essência. Alguém chega a dizer assim, a questão, usa até a palavra ambição, que eu acho que é até muito forte, né? Não, a pessoa tem que ter ambição. Para entrar nesse emprego, tem que perceber a ambição na pessoa, de querer crescer, né? E querer conquistar as coisas. A pessoa precisa ter uma ambição. Acho que a palavra não é muito adequada para definir o que está falando, porque todos nós temos desejos e objetivos e sonhos, mas não no sentido de uma obsessão, né? De uma ambição que vai levar a pessoa a não medir métodos, né? Ações, e isso vai implicar também no seu relacionamento com Deus. Porque a denúncia que Tiago diz é que nossa relação com Deus está ruim. Ou seja, aquilo que é a base do Evangelho, né, para nós que somos carentes de tudo, necessitados e enfermos, né, e fracos, o ser humano é assim, comparado com uma ovelha, né, ovelha do aprisco do Senhor, uma ovelha débil, dependente, que precisa de todos os cuidados. Então, assim, desse jeito, o nosso relacionamento com o Senhor fica prejudicado, porque esse homem que o Tiago está denunciando aqui, esse cristão, esse homem que deu sua profissão de fé, Tiago está dizendo que o relacionamento com Deus dele está prejudicado, ou seja, ele ora e Deus não responde. Na verdade, na denúncia ele usa verbos aqui que eu quero ressaltar com você, com os irmãos. Olha o que o Tiago diz. Ele coloca aqui os verbos, né? Vocês fazem isso porque vocês cobiçam, né? Cobiçais, em busca desse seu objetivo, né? Dessa ganância do seu coração, de toda forma, vocês matam, cobiçais, matais. Por conta disso, vocês invejais. Por conta disso, vocês provocam lutas dia e noite, né? Não tem sossego, não tem sono, em busca de atingir esse objetivo, né? E depois ele diz assim, qual o objetivo disso tudo? Porque acontece tudo para vocês poderem esbanjar em seus prazeres. Olha aqui, o Tiago, ele denuncia, diz o problema e apresenta a raiz do problema, né? Para esbanjar. Então, é uma vida e é uma oração que o homem faz, e vocês pedem e não recebem nada. Nada tem, ele repete 2 vezes. Cobiçais, lutais e matais, e nada tendes, nada recebeis, né? O moto do evangelho, né? A base do evangelho para nós que somos essas ovelhas frágeis, necessitadas, é pedir e dar-se-vos-á. Ora, se essa é a base, e nós somos necessitados e carentes e precisamos de Deus, e a gente pede e Deus não responde, não dá, seria uma contrariedade com a palavra, mas é que Tiago denuncia. Vocês pedem, mas não pedem da forma do coração e conforme a alma deveria estar exposta diante de Deus. Por isso que vocês não recebem. Vocês pedem usando Deus como um meio para atingir os fins que estão aí no seu coração, o desejo da sua alma. Deus não é o Senhor da sua vida, né? Deus, na verdade, é o servo da sua vida. Eu vejo muitas pessoas, em muitos momentos da vida, fazerem campanhas de orações, subir um monte, né? Orações tantas vezes por dia, jejuns e tal. Mas eu penso assim, poxa, a vida da pessoa não teve nada disso até um ponto focal. Ou seja, ele experimentou ali um fracasso na sua arrogância, na sua prepotência, andando sozinho, sem Deus, confiando na força do seu próprio braço. Aí chegou naquele fracasso, né? Tiago disse, vocês fazem isso tudo, mas vocês não têm nada, vocês não recebem nada. Assim, o sentido é amplo, porque você vê pessoas progredindo, pessoas avançando, a ponto até de nos questionar, poxa, Deus está abençoando mais aquele ímpio, aquela pessoa com procedimentos que vemos que são falhos, que não respeitam as leis do Senhor, não é? Não vive segundo os estatutos do Senhor, as ordenanças, e ele progride. A gente percebe isso e chega até a questionar nosso coração. O salmista fala isso, puxa vida, eu quase caí olhando o progresso do ímpio, do pecador, daquele homem egoísta, quase caí. Eu desejei até ter o sucesso que ele tinha, mas
Mas aí, quando eu entrei no tempo, quando eu entrei na presença do Senhor, aí vi o fim das coisas. Aí esse é o negócio. Então você vê homens que, como crianças, né? Um dia ele está se matando para uma conquista. E depois que ele chega lá, eu até gosto de usar o exemplo do carro 0 km, né? Que é a conquista de todo jovem, todo homem, ter o primeiro carro, bacana, autonomia. E eu lembro que batalhei muito, né? Como jovem, de uma raiz, de uma família simples, eu posso dizer pobre, né? E depois de conquistar o primeiro carro, aquela coisa gostosa de ir na agência, sentada naquele carro novo, sentir aquele cheiro pegar, né? Aquela substância, que delícia, né? Mas eu lembro dessa reflexão, nunca saiu da minha mente. Depois que saí com o carro, que estava na estrada, eu pensei assim, isso aqui é só um carro. Basicamente, não tem muita diferença de todos os carros que eu tive, né? Mas me levou muito sacrifício e eu paguei o preço e cheguei aqui. Foi gostoso, foi muito bom. Mas a conclusão é essa, é só um carro. Imagina as coisas que eu poderia ter produzido para antecipar, porque eu vendi esse carro 0 km depois já de muito tempo da minha existência. Experimentei muito Fusquinha, muita Brasília, até chegar àquele carro 0 km. Então foi uma coisa amadurecida no tempo e no espaço. Mas se eu tivesse abreviado esse tempo, eu teria que passar por alguns estatutos do Senhor. Podia ter buscado algum lucro que não fosse lícito, fora do tempo, mas graças a Deus não aconteceu. E quando chegou lá, eu não tive decepção, não. Eu só tive uma constatação. Aquilo era só um carro, né? E não mudou nada assim no meu ser, na minha vida, na minha vaidade. Não teve isso, graças a Deus. O Senhor me livrou disso. Mas eu imagino, né, aquele homem que passou por cima de tudo, não obedeceu o Senhor, não orou, não pediu a ajuda de Deus, conquistou tudo com seu próprio braço, foi um sucesso mesmo diante dos homens, brilhou diante do mundo, mas quando ele pegou aquele carro, a primeira coisa que veio à mente dele é que assim, não tem valor, isso já não satisfaz mais, não é isso que eu quero. Aí ele vai em busca de outras coisas, e de outras coisas, e a busca dele não termina, não há uma satisfação. E também, Tiago está denunciando que não há dependência de Deus, vocês oram, mas vocês não recebem. E a oração é a base da vida cristã. Ou seja, na oração, e eu disse até que um pior momento para o ser humano, né, é quando ele está de joelhos, assim, olhando, né, fisiologicamente nessa condição. O homem não foi feito para estar de joelhos. O joelho não tem estrutura para suportar o corpo, não é verdade? Então, os pés, sim, desenhados, mas quando você está de joelhos, é um incômodo. E quando você está de joelho, a sua própria alma sabe que você está diante do Senhor e você está fazendo aquilo com o coração, com autenticidade. Né? Orar de joelho não é uma coisa que faço sempre, mas faço muitas vezes. E tenho recomendado ao meu irmão autêntico que está passando por lutas, contendas e guerras, dessas que são frutos dessa cobiça, dessa ganância, dessa inveja, que às vezes não surge no nosso coração, mas é o outro que está nutrindo e alimentando tudo isso contra nós. Ou nós somos um empecilho no caminho e ele vai tentar nos destruir para conseguir o seu objetivo. Então sofremos também. E às vezes nós mesmos provocamos isso, não é verdade, irmãos? Então, por isso é tão preciosa essa palavra de Tiago, porque também guardamos o nosso coração para não pecar contra o Senhor. E se acontecer de escorregarmos, nós vamos nos arrepender e voltar à presença do Senhor. Mas vejam só os verbos: cobiça, cobiçais, matais, invejais e lutais. Né? E depois ele vem a questão do pedir. Porque pedir e não recebeis, porque pedis mal. O coração não é verdadeiro. O pedido não é autêntico. É só para alimentar aquele desejo do seu coração. Não tem autenticidade diante de Deus. Tiago diz, então, vocês não recebem. Às vezes, para nós, como homem, olhamos, aquele homem está abençoado, olha que maravilha a vida dele. Mas você não sabe que a verdade de Deus está se cumprindo na existência dele. Insatisfeito, na verdade, como a Bíblia denuncia, né? É um homem pobre, cego e nu. Miserável homem. Né? Insatisfeito de tudo. A alma dele clama por um esteio, por um alívio. Né? Tudo isso que o homem faz, ele busca o prazer, seus prazeres e seus deleites.
E a denúncia é que o homem tem um coração dobre, ou seja, ele está falando para cristão. Ele tem um pé na igreja e ele tem um pé no mundo. Ele tem um namoro com o mundo. Ele tem um flerte com o mundo. Na verdade, já passou do flerte, ele já tem um relacionamento com o mundo. Aí, o que Tiago diz aqui, a palavra, né, que ele usa no original grego, né, significa prostituição, né? Assim, essa cobiça, essa inveja, esses ciúmes, e significa uma prostituição, prazeres nessa área, infiéis, é que ele usa a palavra infiel, né? Então, é uma prostituição, na verdade, é prostituir. Ou seja, você professa ser um cristão, né, que tem compromisso com o Senhor, com a sua comunidade, com a igreja, com as suas leis, com os seus preceitos, mas a prática da sua vida é mundana. Assim. Você está comprometido, você não tem nada que freie você. Né? Como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. E são lícitas mesmo. O homem que tem Deus no coração e é convertido, ele é livre para fazer qualquer coisa. Mas o apóstolo Paulo diz assim, nesta minha liberdade, o apóstolo Paulo diz, eu me privo de algumas coisas, mas não por mim, porque para mim não tem efeito nenhum. Mas quando eu olho para aquele irmãozinho que é fraco, aquele irmãozinho que pode cair porque me vê fazendo certas coisas, ele não tem estrutura para aquilo, né? Então, por causa dele, eu me privo de alguma coisa, eu tenho autodomínio, né? E é isso que um cristão autêntico faz. Mas esse homem que Tiago denuncia aqui, que cobiça, que inveja, que mata, que quer atingir seu objetivo para alimentar o seu prazer da sua alma, ele não tem freio nenhum, ele passa por cima de tudo e de todos. E, geralmente ele faz isso no oculto. Por isso que vem assim, os escândalos que a Bíblia denuncia. Ai daqueles, né, que traz o escândalo, melhor que fosse amarrado com uma pedra no pescoço e jogado no fundo do mar. Ai daqueles que trazem o escândalo, porque eles surgem, né? Por mais que fique escondido por um tempo, logo brota, e como machuca tanta gente. Guerras, cobiças, problemas, conflitos, né? É isso que o homem vive o tempo todo. Esse homem que Tiago denuncia aqui. Mas vamos lá, a parte, né, que fica implícita dentro do texto, da oração. Porque ele diz assim, vocês pedem e não recebem nada. E eu disse, a base da vida cristã é pedir, por causa da nossa fragilidade, da nossa necessidade. Esse homem que vai fazer essa oração autêntica, que vai receber esse progresso, essa graça no tempo, e conforme a vontade do Senhor, se submetendo à vontade do Senhor, ele pede, ele ora, ele implora, não é? Ele pede de joelhos e ele alcança. Eu quero mostrar essa outra face. Pedi e recebereis. Porque Tiago acusa aqueles que não recebem, mas eu quero falar para você e para mim, que nós vamos pedir com fé e nós vamos receber. Quando eu estava estudando o texto, veio uma ilustração muito legal, né, de alguém que ora, que aprendeu a orar e tem fé, de forma assim muito inocente. Ensinamos nossos filhos, né, a orar. Ainda mais, eu que sou vovô agora, tenho que ensinar um monte de netinhos a orar. Né? Toda vez que nós vamos deitar, minha esposa, né, é sagaz ali. Né? Às vezes eu estou tão quebrado que nem lembro ela. Olha aí, a oração. Mas agora os próprios netinhos já falam, vovô, e a oração? Né? Olha que coisa. Eles já estão crendo, já fazem aquilo no momento devocional da oração. Todos oram ali. E aí veio essa ilustração de um menino que aprendeu a orar, né? Como você ensina seus filhos, ensina os seus netos, né? Nós que somos instrutores, que transmitimos a fé, que passamos a confiança no Senhor Jesus Cristo para a nossa próxima geração. E esse menino orava sempre. Aí um garotinho. E nesse dia, ele perdeu o horário, né? Perdeu o horário da escola. Uma coisa que era muito importante para ele, né? Perdeu o horário da escola. E aí os pais e todo mundo naquela situação e preparando o menino rápido para tentar ainda recuperar o tempo. E aí o menino, ao sair de casa, faz aquela oração, Senhor, não deixe que eu chegue atrasado. Olha só, ele já estava atrasado. E aí fez a oração de menino, né? Como Jesus disse, ele que vier a mim tem que vir como criança, né? Se não vier como criança, não vai ser bem recebido, não. Humilde, dependente
E acreditando mesmo, acreditando em tudo. O menino orou: Senhor, não deixe que eu chegue atrasado. Os pais olharam e falaram assim: mas o que é o óbvio, né? É a primeira oração que ele vai perceber que não vai ser atendido. Os pais ficaram preocupados, porque ele tem tanta fé, ele ora sempre, e essa oração já não será atendida, né? Como que vamos explicar isso a ele? Como que vamos tratar isso no coração do menino? E levaram o menino correndo o mais rápido possível para a escola. Quando eles chegaram na porta da escola, a turma está toda lá na porta, o professor tentando abrir lá, não conseguiu abrir a fechadura, quebrou dentro. E aí tiveram que chamar, na época, né, porque como é que eu vou dizer, uma ilustração antiga, né? Daquelas portas que tinham um ferrolho, aquela chave grande, e aquilo quebrou ali dentro. Então tiveram que chamar o ferreiro fazia ali as fechaduras, consertar, e enquanto o cara estava mexendo na porta, foi o tempo do menino chegar com os pais e a fila ainda estava formada ali na porta da sala. Aí o menino juntou com todos os alunos, quando a porta foi aberta, ele entrou junto com os alunos. Ele orou: Senhor, não deixe que eu chegue atrasado. Oração de criança, né? E os pais preocupados: como é que meu filho vai ser decepcionado com Deus agora? Porque isso não vai acontecer. Vai ser a primeira oração que ele faz, que ele vai ver que Deus não respondeu. Olha, que maravilha, né? O menino entrou junto com todos os outros. E os pais ficaram assim. E assim a gente fica assim também. É uma oração de fé, uma oração de simplicidade. Mas Tiago disse: vocês oram e não recebem, porque vocês não pedem com verdade, vocês pedem mal, né? E aí alguém que pediu, que chegou na presença de Deus com integridade de coração. Eu lembrei. Olha, a oração do ladrão da cruz, vocês lembram? O ladrão da cruz, naquele desespero, na angústia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um pedido. Ganhou naquela mesma hora o céu, não é? Que oração. Outra oração importante, a do filho pródigo, tão conhecido, né? Quando chegou à presença do pai, ele disse assim, alto e bom som: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Confesso, não sou digno, eu não mereço. Ele ganhou sandália nova, vestido novo, anel no dedo e uma festa, né? Foi perdoado. Uma oração sincera e verdadeira. Oração de coração. Eu não sou digno, Senhor. E, por último, só para ilustrar aqui e fecharmos esse pensamento, porque Tiago disse: vocês pedem, mas pedem mal e vocês não vão receber. Então, tem uma forma que você pede bem e vai receber. Pedis e recebereis, né? Bateis e abrir-se-vos-á, e buscais e achareis. Essa é a verdade pura e simples do Evangelho para aqueles que, conforme o Tiago diz aqui, tem fé autêntica e verdadeira. Foi o publicano, vocês lembram disso, né, no Evangelho? O fariseu e o publicano orando no templo, né? O publicano de longe batia no peito e orava para o Senhor, dizia: tem misericórdia de mim, um pecador. O Senhor Jesus Cristo disse: esse voltou para casa justificado. E o fariseu, que era ali o religioso, essa oração pediu mal, orou mal e não recebeu, né? Então, o pedir é a base da nossa vida cristã. E eu quero encerrar essa palavra não falando do desgosto, da tristeza, da dor, daquela oração que não é autêntica. Não trazendo o ponto focal para aquele homem que tem um pé no evangelho e um pé no mundo, né? De coração dobre, né? Que vive uma vida dupla, né? O mascarado, né? Não quero dar ênfase a esse. Eu quero dar ênfase na verdade que Tiago está falando, né? No que está no conteúdo, né? Vocês pedem, mas pedem mal, e é por isso que vocês não recebem. Então ele denuncia assim: você pede bem, se você abrir o coração e pedir de verdade, vocês vão receber, né? E a Bíblia é fantástica, diz que esses que fazem assim, as bênçãos de Deus o perseguem. É interessante, né? O homem pede, ele se humilha, ele se coloca diante de Deus. É um pedido autêntico, é um pedido verdadeiro, é uma necessidade pura e simples da alma. Há uma necessidade disso, e o Senhor, então, é o pedir bem, pedir com necessidade, com autoridade, pedir de coração e de verdade, uma oração que chega aos ouvidos de Deus, e como Deus se revela, como Deus é bom, né? Como Ele atende com muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais, né?
quanto eu pedi ao Senhor. Quanta oração, quanto pedido. Eu diria assim, eu sou um pidão. Tinha um personagem que ia muito na televisão, era considerado, acho, um padre católico, quem é da minha época deve lembrar, era Irmão Pedro, né? Quando ele ia nos programas, o pessoal levava ele no programa de televisão, que fazia muita beneficência. Aí o Irmão Pedro, toda vez que ele ia, ele sempre pedia alguma coisa ali no ar e tal, estava sempre pedindo alguma coisa. Era um pidão, falava que ele era um pidão. E, assim, eu acho que eu ultrapassei o Irmão Pedro como pidão, né? Eu sou um pidão, eu estou sempre pedindo ao Senhor, sempre orando. E assim, eu às vezes me surpreendo como a bondade do Senhor me persegue, né? Me deu até vontade de abrir o meu coração aqui e falar de uma bênção que acabei de receber, mas ainda não posso falar. São daquelas bênçãos que você tem que esperar, né? E eu sou muito agraciado. Então, Tiago disse, olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal. O interesse do coração de vocês é só alimentar o ego de vocês. É só a conquista que vocês querem. Vocês não dependem do Senhor. O Senhor para vocês é só um meio, é só uma forma de vocês chegarem ao fim invejoso, ao fim belicoso, ao fim de maldade para alimentar os prazeres da alma de vocês. Vocês não querem nada disso para compartilhar, para o crescimento do reino e nem para dar um testemunho de que vocês servem ao Senhor. Nada disso. Vocês só querem se vangloriar. Olha o que eu conquistei. Olha como eu sou inteligente. Olha como eu sou bom. Né? Tantas pessoas têm essa conversa e a gente percebe, né? Como aquele homem acha que é diferenciado, que é bom, por conta do progresso e daquilo que adquiriu. Mas a alma está vazia, e aí o que acontece é o seguinte, não tem bom fim. Pedir e não recebeis, porque pediu mal. Ou seja, uma vida de frustração. Há um impedimento, há uma barreira ali, um muro foi levantado e aquele homem não consegue ultrapassar. Cada vez que ele chega a um ponto de focal dele, ele não presta, não serve. Ele tem que buscar outro. Guerra, contenda, não descansa, não tem prazer, não consegue aquilo que ele deseja. O prazer da carne, o prazer da concupiscência. Se a gente puder experimentar a graça do Senhor, a dependência do Senhor e receber a resposta de oração dessa forma. Porque o Senhor tem uns projetos muito melhores para nós. Quando a gente bota sobre o crivo do Senhor, aí é assim, você pede uma coisa e a Bíblia diz assim, o Senhor responde com muito mais abundante daquilo que você almejou. Vai muito mais além. Você nem esperava tanto, mas o Senhor tem planos muito melhores do que nós temos para nós mesmos, do que pedimos ou pensamos. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a nossa essência, aquilo que vai satisfazer o desejo do nosso coração, da nossa alma. Então, que essa palavra de Tiago possa ficar aqui, né, gravada, registrada nessa live, e que você que me ouve, deixa descer o seu coração. Pode ser que hoje você é esse personagem que está sobre guerra, né? Ele diz assim, ó, de onde procedem essas guerras? Você está em guerra, em conflito, contendas que há entre você e o seu próximo, nas questões que você está vivendo hoje, né? Ele disse assim, isso tudo vem senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, quem sabe se o problema é esse, que você precisa se humilhar diante do Senhor, rever alguns conceitos, o motivo da sua busca, né? Como é que está o seu ego dentro disso tudo, né? Você está buscando isso só para a sua glória, vanglória, para que os outros possam olhar para você, admirar você, ou você julga que você é muito bom, né? E aí está brigado com Deus porque deu tudo errado. A tendência é isso. O Tiago disse, vocês vão orar, vão pedir, mas vocês não vão receber. Vocês podem até pensar que receberam, achar que chegaram lá, mas vai ser uma decepção. Então, que a palavra tenha aí um empoderamento vindo do Espírito Santo para falar sua alma e seu coração. Você quer orar ao Senhor? Porque diz assim, vocês oram e não recebem. Mas ao mesmo tempo eu disse, você pode orar e sim, receber. Pode sim, dessa forma, abrindo o coração, falando a verdade, se humilhando diante de Deus. Esse é o desejo da minha alma e do meu coração. Que você agora
daqui para frente, recebendo essa palavra, olha para a Bíblia, vai lá, Tiago capítulo 4, lê mais uma vez, pensa, reflete, e quem sabe você volta ao ponto ali e acha o primeiro amor e segue o Senhor. Vamos orar e que a palavra de Deus nos abençoe, que ela fique gravada dentro da nossa alma, no nosso coração, e possa produzir os frutos de graça, misericórdia, aquilo que o Senhor olha e se agrada de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que eu peço para mim mesmo, peço para ficar guardada na minha alma, eu peço que também o meu ouvinte receba essa palavra e fique instalada ali no seu coração, que produza frutos, que traga mudança de vida e que possa alcançar a paz, porque Tiago diz, olha, vive em guerra, vive em contenda, vive em ciúme, tanto como objeto de ciúme, como aquele praticante dessas coisas terríveis que tiram a felicidade do homem. Tira exatamente aquilo que ele busca. Ele busca a felicidade, mas com seus próprios atos, com seu próprio procedimento, ele destrói tudo aquilo que ele busca. Quando ele recebe, já está tudo deformado, tudo prostituído. Então, eu oro para que essa palavra seja abençoadora e chegue em bom tempo na vida do meu ouvinte, na vida da minha igreja, na minha própria vida. Faça essa oração humildemente, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para você, meu irmão. Até o nosso encontro de hoje à noite, 19h30. Transmitimos de novo, de forma assim, ao vivo, mas lá do templo da Igreja Batista de Ibitiba. A Rua do Sacramento, 328. Então, se você quiser estar conosco, se tem liberdade, estamos recebendo os irmãos lá, portas abertas, com máscara, álcool gel, todo aparato ali de segurança. E a nossa recomendação final é que, se você não quiser participar, é facultativo. Na verdade, a recomendação do pastor é para que você fique em casa, né? Sabemos que muitas pessoas são portadoras do vírus, do coronavírus, e não tem nenhum sintoma. Muitas vezes são jovens, crianças, e nós não sabemos. Eu tenho o vírus, mas neles não acontece nada, mas eles levam o vírus para outras pessoas e as outras pessoas vão falecer, vão a óbito, né? E eu pensei no meu coração e desejo, na abertura do culto à noite, promover um minuto de silêncio, né, por conta de tantas mortes no Brasil, né? Nós temos nos voltado como igreja para orarmos por governos, orarmos para Deus abençoar o governo, orarmos para Deus tirar governo. O povo de Deus está dividido. Uns oram para Deus abençoar um governo e outros oram para Deus tirar esse mesmo governo. É uma loucura. Mas nós devíamos orar por essas pessoas. Eu queria promover hoje à noite um tempo de oração, um minuto de silêncio, pelos nossos irmãos ali amazonenses, nossos irmãos ali do norte, porque agora, né, nós ouvimos falar, mas agora chegam, por causa da internet, as gravações, as postagens daquelas famílias que perderam os seus entes queridos, né? Os testemunhos, os relatos dos médicos que estavam ali e viram o seu paciente indo a óbito por falta de oxigênio, deles não poderem saber o que fazer, ter o que fazer, e não poderem fazer. Eu fico imaginando a vida desses médicos que estão dilacerados, não serão as mesmas pessoas, ninguém será o mesmo, essa dor. Então eu quero, junto com você, se você estiver conosco hoje à noite, promover um momento de oração, um minuto de silêncio por essas almas, por essas vidas, pelos nossos irmãos brasileiros que sofrem. Até mais. Deus abençoe você. Uma excelente semana. Inicia-se uma semana nova, muitas perspectivas, e vejo você à noite. Bye, bye.